Que a área de pneumologia pediátrica aborda? Quais são os conceitos aí que você trabalha no dia a dia? Bom, a área da pneumologia pediátrica são doenças que o pessoal costuma chamar de bronquite, né? Que é a asma, que é a grande maioria dos pacientes, né? Também atua com as pneumonias bacterianas ou virais e a área de tuberculose. Então, basicamente, são essas áreas que a gente atua e os resfriados, que a gente chama de infecções virais respiratórias superiores. Nós atuamos nesta área. Renite também? Sim, rinite é uma doença muito comum na nossa população pediátrica, onde os sintomas agora no outono eles se intensificam, onde as crianças costumam ter coceira no nariz, tosse seca, garganta coçando, coriza, fica congestionado. O outono é propício para isso e a gente usa algumas medicações para controlar. Mas, nessa época de coronavírus, o que é importante a gente ressaltar? Beber muita água ajuda a manter hidratado o nosso trato respiratório superior e inferior. E com isso, essa sensação de secura, de coceira, ela tende a diminuir. E também agora com essa novidade, o ar estando melhor, também a tendência é a gente se sentir melhor nesses momentos de crise. Agora, desde pequena, você já falava, quando crescer eu quero ser pneumologista pediátrica. Como é que você entrou nessa área? Desde os meus 5 anos de idade, eu falava para minha mãe que eu ia ser médica e que ia ser pediatra. Não tem médico na minha família, minha mãe não acreditava, mas eu acabei me tornando médica. E a área da pneumologia foi na época da residência que eu fiz a opção. Eu fiquei entre endocrinologia pediátrica, que cuida dos diabéticos, e a pneumologia, e acabei optando pela pneumologia, onde eu atuo hoje quase há 25 anos, que neste final de ano, em novembro, eu completo 25 anos de formada. Que legal. Como cuidar das crianças agora, nessa época aí de pandemias? Se com os idosos já é difícil, porque muitos querem sair de casa e saem, como lidar então com as crianças? Quais os cuidados que a gente pode ter? Então, as crianças, elas têm mostrado nas pesquisas que elas são mais portadoras do vírus, ou seja, elas transmitem mais o vírus, mas elas têm sintomas mais brandos, né? Não temos estudo por quê, mas isso é o que nós temos verificado. O que nós temos que fazer? Manter o isolamento. As crianças que necessitam de medicações crônicas, no meu caso, na minha área, os pacientes que usam corticóide inalatório, devem se manter os corticóide inalatório para não ter uma exacerbação da asma, que é a falta de ar, que é a bronquite, que as pessoas costumam dizer, e não confundir com os sintomas do Covid-19, né? Os outros medicamentos dos pacientes diabéticos, cardiopatas, também manter as medicações. Os pacientes que tomam antihipertensivos, não devemos suspender nenhuma medicação crônica, pelo menos é essa orientação que nós temos pelas sociedades, para não desencadearmos outros problemas além do Covid-19, né? As crianças, elas devem ser alimentadas na medida do possível, com os alimentos saudáveis, principalmente frutas, verduras e legumes, porque é lá onde nós temos as vitaminas necessárias para o desenvolvimento das crianças. Essa questão de isolar crianças dos idosos, as pessoas falam que elas transmitem mais, como você disse. Mas há casos de crianças com Covid-19 que chegaram até a óbito? Nós temos casos, sim, de crianças que chegaram a óbito, né? Nós temos aqui um caso publicado da China, onde houve um adolescente de 14 anos que realmente faleceu com o Covid-19, mas lá não dizia se ele tinha alguma comorbidade nem nada. Então, os dados ainda são escassos. As crianças, elas são mais resistentes, mas algumas delas vão ter a sintomatologia do Covid-19 e algumas vão precisar
de internação, mas elas são a minoria comparando com os idosos às pessoas acima de 60 anos. Tem alguma pergunta, Deise Edson? Eu tenho. Diga. Eu queria saber se a doutora, durante aí a vida profissional dela, teve que enfrentar algum tipo de conflito, né? Ou pessoal, ou com mães de pacientes e por aí afora. Sim, né? Acho que todo profissional passa por conflitos, né? Então, por exemplo, uma mãe que vem para você e é contra fazer a vacinação do seu filho. Existem pessoas que são contra fazer vacinação. Ou mães que querem fazer com que o seu filho seja vegetariano desde o nascimento. Então, isso são coisas que podem atrapalhar o desenvolvimento de uma criança. E neste momento você tem que saber lidar com o conflito, né? O profissional médico, se o conflito for uma coisa onde não tem mais relação médico-paciente, ele pode se recusar a atender esse paciente. Eu nunca precisei fazer esse tipo de situação, mas quando a relação não progride, a pessoa ela não volta mais a te procurar, né? E sempre a gente vai ter esses conflitos, mas nós temos sempre que ter o bom senso, como diz Kardec, e tentar encontrar uma forma de resolvermos que seja bom para todos e que preserve a vida da criança. Agora a questão da bronquite, da asma, sempre se falou, faça natação que melhora, realmente ajuda o esporte como a natação? Sim, a natação é o melhor esporte para o paciente asmático, porque ele atua bastante na parte respiratória. Mas não é só a natação. Qualquer esporte é bom para uma criança que tenha o problema da asma. A gente procura ver o que a criança mais gosta, né? Se é uma criança pequenininha que ainda não tem uma disposição, a gente vai optar pela natação. Mas se ele gosta de um judô, se ele gosta de um basquete, se ele gosta de um voleibol, ele vai praticar aquele esporte que ele mais gosta. Para isso, a gente tem que dar condições para esse paciente praticar o esporte. Então, você vai medicá-lo e, se necessário, antes dele praticar o esporte, ele vai fazer uso de alguma medicação para que durante o esporte ele possa ter o seu melhor desempenho e não tenha falta de ar. Nós temos grandes atletas que eram asmáticos, né? Tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Michael Phelps, que foi o que maior, né, ganhador de medalhas olímpicas da área moderna, tempo moderno, ele era asmático. E com a natação, ele superou tudo isso. E que fôlego, né?